Olá, eu sou Cristine do Instagram Cristine Dentista, professora do curso preparatório para concurso Aprovando Dentistas, e eu tô aqui para falar, de um dos temas mais importantes para o concurseiro, que é a aprendizagem. Não adianta a gente passar horas e horas e horas estudando e não fixar nada. E eu sei, nós temos que usar todas as estratégias para garantir a nossa vaga do concurso público de dentistas dos nossos sonhos. Então, a quantidade de estudo importa. Mais do que isso, o que importa é a qualidade desse estudo. E hoje eu vou te contar como gravar o conteúdo, fixar esse conteúdo, o tradicional memorizar o que você estudou, para não ficar estudando à toa, não é mesmo? Eu sei que você pode estar aí pensando, Cris, eu estudo e não sei nada. Cris, eu esqueço logo o que eu aprendi, parece que não rende, eu começo a ler uma página, chego no final já não lembro mais o que eu estava lendo lá no começo, parece que eu não aprendo. Então é hoje que eu vou te mostrar como facilitar, como mudar isso e realmente ter um estudo de qualidade que você consiga memorizar. Quero te dar dicas práticas para tornar essa aquisição da memória eficiente e também, claro, a consolidação da memória. Vamos ver que não basta adquirir o conhecimento, tem que consolidar esse conhecimento. A memória é a forma como o cérebro adquire e armazena as informações. É uma das funções mais complexas do organismo humano. Então, o primeiro ponto é a gente saber que há sim duas maneiras pelas quais o cérebro adquire e armazena essas informações. Uma seria a memória de procedimento e a outra é a memória declarativa. A memória de procedimento, falando aqui bem superficialmente, é aquela que quando automatizamos as ações, aquela que é pela repetição de atividades, do tipo, eu vou pro trabalho, nem tô pensando quando eu vi, já tô lá, né? Porque eu já gravei o assunto, é bem automático. Já a memória declarativa é essa sim, que está mais ligada ao estudo para concurso público e mais especificamente dentro dessa memória declarativa é a memória semântica. E ela pode ser dividida em memória de trabalho, é aquela bem curtinha, de poucos segundos, tipo alguém fala assim, ei, grava esse número aí que eu preciso discar, 99999. E daí poucos segundos tu já esquece. Outra é a memória de curto prazo, que dura algumas horas, tipo, eu li o conteúdo, nessas próximas horas eu gravei, essa é a de curto prazo, mas se não transformar ela em longo prazo, usando algumas estratégias, ela pode ser perdida. E o que a gente quer, pegar o aprendizado que a gente aprendeu e transformar em memória de longo prazo. Então vamos ver aqui o que realmente importa. Mas antes de continuar, já deixe seu like para o YouTube entender que isso é um assunto relevante, a gente poder chegar em mais pessoas. Já compartilhe esse vídeo para o seu amigo dentista concurseiro também. Então, bora lá! O que é fundamental durante a aquisição de uma memória, ou seja, do aprendizado em si? Primeiro de tudo e mais importante é a atenção. A gente tem que ter muita atenção no que a gente está fazendo. Eu sei, às vezes a gente gosta de ser multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente acha que isso é ser super produtivo, mas na hora do estudo não é o momento. Na hora do estudo é o momento da gente parar e realmente focar no que realmente importa. Então, na hora do estudo, a gente pode sim tá lavando louça, tá fazendo uma outra coisa, mas saber que não vai ter a mesma atenção, não vai ter a mesma aquisição da memória do que se a gente tivesse parado, papel e caneta na mão, vendo a aula, olhando, ouvindo, tendo toda essa parte sensorial ativada, atenção plena. Vai ser outro tipo de aprendizado, com certeza inferior. Cris, então não serve para nada? Serve, claro que serve, mas não dá para basear 100% do teu estudo nesse estudo multitarefa, que tu estuda enquanto vê o Instagram, a aula tá rolando, tu tá passando ali na televisão, aí não dá, né? Não dá pra gente querer o milagre também. Então, saiba que vai ser sim proporcional o seu aprendizado com o tanto de atenção que tu tá disponibilizando para aquele momento. Ok, outro ponto que vai impactar diretamente na aquisição da nossa memória é a emoção. O estado emocional vai influenciar
diretamente essa aquisição da nossa memória. Então, a vivência de fatos com alta carga emocional pode fazer com que esses momentos permaneçam na nossa memória para sempre. São os famosos fatos marcantes, aquilo que marca a nossa vida, que mesmo ocorrendo uma única vez, a gente jamais vai esquecer. Então, a emoção que a gente está sentindo, ela pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente também. Então, se você está com muita preocupação na cabeça, está se sentindo muito mal, com aquela ansiedade, depressão, isso aí pode turvar a tua atenção que a gente acabou de falar. E como consequência, vai impedir a retenção da informação. A informação não vai chegar fluida, límpida, como deveria chegar. Isso vai parecer que a tua memória está falhando, que a tua memória não está boa. Mas o que acontece é que teu emocional está abalado, isso vai prejudicar o aprendizado. Por isso que eu digo que um dos grandes investimentos para o concurseiro é sim a terapia. Tem coisas que a gente sabe que é um desperdício de tempo. Investir 1 horinha por semana, ou enfim, como seja aí o indicado para você, em terapia, se tiver essa disponibilidade de tempo, energia, dinheiro, com certeza vai influenciar positivamente, vai impactar em muito mais aprendizado e vai sim levar a uma melhor fixação desse conteúdo, sem dúvidas, é um investimento do nosso tempo. Outro ponto importante então será a motivação em aprender. O interesse que a gente tem sobre determinado assunto faz com que a gente aprenda muito mais ou muito menos aquele conteúdo. Então, quanto mais interesse, mais facilmente você vai aprender. Então, a gente tem que se manter sim motivado. Eu digo, vira uma bola de neve positiva, porque quanto mais tu tá estudando, mais tu tende a aprender e com isso tu vai se motivando e se motivando você vai aprender ainda mais, vai melhorar ainda mais a tua capacidade de aprender e depois vai melhorar ainda a tua fixação desse conteúdo. Então a motivação tem que estar presente. Tanto motivação para o estudo em si. Então tem ali anotado o que tu vai ganhar quando for aprovado no teu concurso público dos sonhos. Eu vou dar meu exemplo, eu tinha sempre um papel comigo que eu colocava o que eu ia ter de benefício quando eu fosse aprovado no concurso público. Eu ia ter estabilidade, eu ia ter segurança porque eu coloquei o foco certo, né? Eu queria passar no concurso público de Florianópolis. Eu ia ter segurança, eu ia morar perto da minha família, eu ia morar perto da praia e eu deixava esse papelzinho sempre comigo. Quando eu desanimava, que eu ficava meio chateada, dava aquela deprê que você sabe bem, fala, nossa, será que eu tô realmente fazendo um bom investimento do meu tempo estudando tanto para concurso? Eu pegava esse papel, eu via tudo o que eu ia ter de positivo e a motivação voltava. E a gente tem que usar isso também para cada conteúdo. Por exemplo, tá lá estudando aquela lei de SUS tensa, pesada, falando, nossa, que saco, tô sem motivação alguma. Pera lá, tenta animar, tenta encontrar meios de se motivar, nem que seja objetivo final mesmo, para aumentar esse teu aprendizado. É por isso que a gente está aqui, a gente quer usar nosso tempo, nosso conhecimento ao nosso favor, né? Tão importante quanto a quantidade do estudo é a qualidade dele. E outro ponto que a gente não pode deixar de falar é os modos de receber a informação. A gente tem que ter acesso de um jeito que o nosso cérebro consegue interpretar bem essa informação. Então, pode ser pelo meio da escrita, pode ser assistindo uma videoaula, como por exemplo no curso Aprovando Dentistas, ou lendo o PDF do resumo da aula do curso Aprovando Dentistas, ou fazendo flashcards, ou enfim, só escutando o som da aula. Tem que aí entender como que a gente vai receber melhor a informação. Não adianta a informação estar lá se a gente não consegue interiorizar ela, não é mesmo? Passamos pela aquisição da memória e agora a gente vai entrar num ponto importantíssimo, que é a janela de consolidação dessa memória. Não adianta a gente ter o conhecimento se a gente dorme no dia seguinte e não lembra de mais nada. Não, a gente tem que consolidar essa memória, tornar ela de longo prazo. Então, vou citar aqui algo muito importante para a gente ter uma boa consolidação da memória, que não é novidade para ninguém, que é uma boa noite de sono. É durante o sono, sim, que muitas vezes a gente vai consolidar
esse aprendizado. Ok, Cris, eu durmo bem, mas não está sendo suficiente. O que será que eu posso estar fazendo de errado? Bem, tem algumas coisas que são comprovadamente prejudiciais para essa consolidação da memória. Ou seja, não só não ajudam, como atrapalham. Tu estudou e no final não conseguiu consolidar essa memória. O que é isso? Um deles é o álcool em excesso. Sabe o que significa? Passou a sexta-feira inteira estudando, foram 8 horas de estudo de qualidade, mas chegou à noite, tu parou e pensou, nossa, mereci enfiar o pé na jaca agora. Sabe o que vai acontecer? Essas 8 horas de estudo foram por água abaixo. Foram de muita qualidade, mas se não consolidar essa memória, do que adianta? Chega na hora da prova, tu não vai saber. Outra coisa fundamental que a gente não quer ter para a consolidação da memória, ou seja, que atrapalha a memória, é o estresse em excesso. Porque um pouquinho de estresse todo mundo tem. Agora, um baita estresse vai sim atrapalhar a consolidação da memória. Claro, nessa janela de consolidação da memória, logo nessas horas em seguidas desse estudo. Vou dar um exemplo. Você tá indo ali estudar e de repente bateu o carro. Tu tá estressadíssimo. Será que tu vai realmente ter um estudo proveitoso e depois vai conseguir consolidar a memória desse estudo com tanto estresse na cabeça? Ou será que não valeria a pena nesse momento tu fazer outra coisa que tu precisava, sei lá, ir buscar uma encomenda, lavar louça, limpar a casa, tal, deixar passar o estresse, relaxar e fazer o exercício físico, reorganiza teu cronograma para em outro momento menos estressado poder ter uma boa aquisição da memória e depois uma boa consolidação dessa memória? A gente tem que criar essas estratégias. Outro ponto a ser levado em consideração é que alguns remédios podem sim prejudicar a nossa fixação se usados nessa janela de consolidação da memória. Um exemplo são os benzodiazepínicos. Nossa, Cris, eu tenho indicação médica, então eu nunca vou aprender. Não é isso. A gente pode sim aprender, mesmo fazendo uso de certos medicamentos, mas a verdade é, converse com seu médico, veja realmente as indicações, o que pode ser feito a respeito. Se tem indicação, tem que ser tomado, não é mesmo? E não vai ser isso que vai fazer você não passar no concurso público. A gente só tem que caprichar depois nos outros pontos, né? Cuidar com o estresse, fazer uma boa aquisição dessa memória. Então, se você gostou dessas dicas, não deixe de compartilhar esses vídeos. Já se inscreve no canal que toda semana estaremos aqui lado a lado, juntos, até a sua aprovação. Bons estudos!